Saber trabalhar com números racionais não é saber somente trabalhar com frações, tá? Porque quando você aprende a lidar com números racionais, você tem que lidar com frações positivas e negativas, com raízes, potências e tudo mais. Por exemplo, teoricamente, qualquer aluno que terminou o 8º ano deve ser capaz de resolver uma questão como essa aqui, que caiu no Colégio Naval. Eu ainda não ensinei as partes todas desse capítulo 2, mas vamos resolver essa questão assim mesmo. Olha só, aqui a gente tem 9 elevado a 0,5 mais vezes 0,333, raiz sétima desse negócio aqui, caramba, e aqui tem 3,444. Bom, vamos ver primeiro quem são esses números. Por exemplo, 9 elevado a 0,5. O que é isso? Bom, isso daqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 9. Isso aqui a gente vai ver detalhadamente nesse capítulo. Isso aqui é a mesma coisa que 9 elevado a 1/2. Como é que a gente eleva um número a uma fração? A gente vai colocar o número dentro de um radical. E aqui esse radical você vai fazer o seguinte, o denominador é o índice da raiz aqui. Então isso aqui é raiz quadrada. Quando é raiz quadrada você não precisa colocar o índice, né? E isso aqui está elevado a 1, então vai ficar 9 elevado a 1. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 9, que é 3. Então essa expressão aqui é 3. Legal, hein? Vamos reescrever então isso aqui. Esse primeiro termo aqui é 3. A gente ainda tem aqui na expressão um monte de dízimas periódicas, né? Essa aqui, por exemplo, esse 3 vai aparecer multiplicado por 0,333. Bom, então a gente já viu dízimas periódicas, né? E a gente já deve saber que isso aqui é igual a 1/3. Se você esquecer, lembra como é que eu ensinei. Você chama isso aqui de x. E aí você multiplica por 10. Aí vai ficar 3,333. E aí você subtrai esse menos esse. Isso aqui vai ficar 9x é igual a 3. Então x é igual a 1/3. Então essa dízima periódica aqui, ela vale 1/3. Ó, que legal. Então isso aqui é 3 vezes 1/3. Já vai ficar fácil, né? Isso aqui a seguir está somado com aqui uma outra raiz. Uma raiz bem feia, rapaz. Olha só. Raiz sétima de 4 vezes raiz de 0,0625. Pois é, cai lá na prova do Colégio Naval, cai na EPICAR, cai no Colégio Militar, tá? A gente tem que transformar esse número decimal 0,0625 em uma fração para poder tirar essa raiz quadrada aí. Olha só, 0,0625. Isso aqui é a mesma coisa que 625 dividido por 1000. Por 1000 não, por 10.000. São 4 zeros, que são 4 casas decimais aqui, né? Então são 4 zeros. E 625 é um quadrado perfeito, você sabia disso, né? Por que eu desconfiei que isso aqui é um quadrado perfeito? Porque tem aqui a raiz quadrada dele. Então tem que ser alguma coisa que dê para você extrair a raiz quadrada. Senão você vai ficar com uma expressão aqui cheia de raízes, né? Então realmente o 625 é a mesma coisa que 25 ao quadrado. É bom você lembrar isso aqui. Os quadrados dos números, pelo menos os números assim até 30, é bom saber. Tá, então isso aqui é 625 é a mesma coisa que 25 ao quadrado. Então se você for extrair a raiz quadrada disso, isso aqui é 625 sobre 10.000. E aí você extrai a raiz quadrada do numerador e extrai a raiz quadrada do denominador. E ambos são quadrados perfeitos, né? A raiz de 625 é 25, porque esse número é 25 ao quadrado. E a raiz de 10.000 é 100. 10.000 é 100 vezes 100, né? É um quadrado perfeito também. Então isso aqui é 25 sobre 100. Se você quiser escrever, pode escrever assim, como número decimal, 0,25. Então você escolhe 25 sobre 100 ou então 0,625. Então, retornando aqui para as nossas contas,
nós temos aqui, ó, a raiz sétima. E aqui a gente tem 4 vezes. E a gente viu que essa raiz de 0,0625 é quanto mesmo que a gente acabou de fazer? 0,25 ou então 25 sobre 100. Vamos colocar 0,25. E olha só, que legal. 4 vezes 0,25 dá 1. Então esse radical aqui vai ficar raiz sétima de 1. Vai ficar muito fácil. Tem aqui ainda esse menos e tem uma outra expressão. Olha, a gente tem aqui 3,444 reticências, é uma dízima periódica. E aqui também 4,5555 reticências, tá? E agora eu vou já colocar aqui um resultado importante das dízimas periódicas, tá? Se você quiser fazer essa dízima aqui, encontrar a fração geratriz, por exemplo, 0,222 reticências, tá? Isso aqui é a mesma coisa que 2 nonos. Claro, você pode fazer isso aqui que eu já mostrei, como é que você faz sem decorar. Só que de tanto você fazer exercício, você vai acabar lembrando que 0,222 reticências é 2 nonos. E da mesma forma, 0,444 reticências é 4 nonos. 0,5555 é 5 nonos. E assim por diante. Então isso facilita você fazer essas continhas aqui. Essa expressão aqui, nesse numerador, vai ser então 3 mais 4 nonos. E aqui a gente tem 4 mais 5 nonos. Que somando isso aqui vai dar 3 mais 4, 7. E aqui vai dar 4 nonos mais 5 nonos, vai dar 9 nonos. 9 nonos é 1. Ou seja, então esse numerador aqui dá 8. Eu coloquei errado aqui, né? Tinha colocado 9, é 8 aqui. Então deixa eu colocar aqui corrigindo. E esse aqui, raiz cúbica de 64. Quem é a raiz cúbica de 64? Olha só, 64 é um cubo perfeito. 64 é 4 vezes 4 vezes 4. Certo? Então, raiz cúbica de 64 é 4. Então, esse denominador aqui é 4. Você vale 4. Então, isso aqui é 8 quartos. 8 quartos, que dá 2, né? Bom, essa expressão aqui vai ficar 3 vezes 1 terço, que dá 1. Isso aqui vai ficar raiz sétima de 1, que é 1 também. Então vai ficar raiz de 1 mais 1 menos 8 quartos. Bom, a gente pode continuar simplificando isso aqui. Isso vai dar raiz de 2 menos 8 quartos é 2. Então o resultado dessa expressão é raiz de 2 menos 2. Raiz de 2 menos 2, cadê você? Aqui, ó. Raiz de 2 menos 2, tá aqui. Resposta correta, letra D de delta. Pois é, o problema é que muitas pessoas têm dificuldade para resolver esse tipo de expressão. E elas caem em prova com números e depois elas vão ficar piores ainda quando entrarem em letras. Então por isso que a gente está aqui nesse capítulo, né? Para saber lidar com esses números. Primeira coisa que a gente tem que aprender aqui, bom, é tanta coisa para aprender, né? Mas uma coisa que a gente tem que fazer é identificar números que são quadrados, que são cubos, reduzir frações ao mesmo denominador. Bom, então a gente tem que aprender a encontrar o MMC de números. E também a gente tem que aprender, relembrar como é que se faz para fatorar números, né? Fatoração, que é uma matéria lá de trás, que você encontra nos vídeos do Matemática para Vencer, capítulo 5, tem tudo lá sobre fatoração. Agora, só para recordar, como é que a gente fatora um número inteiro? A gente transforma em um produto de fatores primos. Por exemplo, como é que a gente fatora 30? Você vai pegar o 30, vai colocar uma barrinha aqui e vai começar a dividir pelos números primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7. Tem que saber, né? Então, olha só. Você vai dividir aqui, então. Dá para dividir por 2. Aí vai ficar 15. Não dá para dividir por 2 mais. Então, você passa para o próximo número primo, que é 3. Então, 15 eu posso dividir por 3, né?
Então, 15 por 3 dá 5. Não dá mais para dividir por 3, eu vou dividir por 5, então. E dividindo por 5, vai ficar com o resultado 1. Então, o número 30 fatorado é o produto desses fatores aqui. Ele vale 2 vezes 3 vezes 5. Então, o número primo fatorado é 2 vezes 3 vezes 5, tá? Lembra que você pode colocar a multiplicação usando sinal de vezes, né? Ou então colocar com um pontinho. As duas formas são usuais. Mesma coisa, 49. Olha só, 49 fatorado é fácil, hein? Se você lembrar que 49 é 7 ao quadrado, você pode então escrever isso aqui, 7 ao quadrado. Que é 7 vezes 7, né? Claro, isso aqui não dá por 2, não dá por 3, não dá por 5, dá por 7. 49 por 7 dá 7. Dá para dividir por 7 mais uma vez e vai ficar o resultado 1. Então, o número 49 fatorado é 7 vezes 7, que é a mesma coisa que 7 ao quadrado. 12. 12 é fácil, né? Fatorando 12, dá por 2 aqui, vai ficar 6. Agora, ainda dá para dividir por 2, vai ficar 3. Agora, não dá mais por 2, divide por 3, então. Vai dar 1, acabou, não dá mais para dividir. Chegou no 1, parou, né? Então, o número 12 fatorado é 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3, que você escreve assim, 2 ao quadrado vezes 3, né? 2 vezes 2, opa, botei um 3 aqui, rapaz. É 2 ao quadrado vezes 3. Então, 2 ao quadrado vezes 3. 80. Vai dar para dividir por 2 várias vezes, hein? Ó, dividindo por 2 vai dar 40. Dividindo por 2 dá 20. Dividindo por 2 dá 10. Dividindo por 2 dá 5. Acabou o 2. Não dá mais por 2. Dá por 5 agora. Por 3 não dá, então vai direto para o 5. Dá por 5, então vai ficar 1. Então o número 80 fatorado vai ficar 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4. 2 à quarta vezes 5. Então tá aqui 2 à quarta vezes 5. Aí está o número 80 fatorado. E agora faltou, não teve espaço, vamos usar aqui no cantinho, fatorar o 120. 120 dá por 2, vai ficar 60. Ainda dá por 2, vai ficar 30. Ainda dá por 2, vai ficar 15. Não dá mais por 2. Então agora vai por 3. Vai dar 5. E agora só dá por 5, vai ficar 1. Então, o número 120 fatorado é 2 vezes, o 2 está elevado a quanto? 1, 2, 3, né? O 2 está elevado ao cubo. Vezes 3, vezes 5. Então, está aqui o número 120 fatorado, 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5. Claro, você tem que saber isso aqui, e na prática você tem que fazer isso aqui até mais rápido, né? Tem que treinar bastante.